pessoal, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê, começando mais um vlog nesse canal. E finalmente tô conseguindo começar a gravar. E eu digo isso porque eu fiquei vários dias sem gravar nada pro YouTube. Na verdade, nada pra lugar nenhum, porque, gente, a minha disposição estava abaixo de zero no calor que tem feito nessa última semana. A gente tá terminando de passar ou ainda tá, né, na transição daquela semana de ondas de calor e, meu, aqui tava muito quente. Aqui ainda tá quente. Hoje tá um calorão, mas... Deixa eu tirar meu óculos, tá fazendo reflexo. Mas ainda assim, hoje não tá tão quente quanto os últimos dias, então eu resolvi sentar pra começar a gravar algumas coisas, porque eu já não tenho mais vídeo nenhum, assim, de gaveta no computador pra soltar aqui pro YouTube. E daí eu resolvi também começar a gravar esse vlog de leitura. Eu percebi que algumas pessoas estão sentindo falta de vlog, mas calma, que eu tô gravando vlogs e eu preciso ir editando, então fiquem, né, tranquilos aí na paz que vai sair. Mas enfim, né, gente, calorão, zero disposição, zero vontade de ficar com tudo fechado pra gravar vídeo. Inclusive, tô com tudo aberto aqui. Se você estiver ouvindo barulho lá da rua, peço desculpa. Deve ter cachorro latindo, moto passando, mas enfim, é o que temos. No calor que está fazendo agora, não tem condição de fechar nada. Mas enfim, bora falar de leitura, porque a semana acabou de começar e eu gosto sempre de começar a semana com uma nova leitura. Ontem eu comecei um romance e fazia já algum tempo. Eu não lembro qual foi o último romance, assim, levinho, água com açúcar, que eu li. Acho que faz mais de um mês. Eu acho que antes de eu ir pra Bienal, eu já não tava, assim, lendo tantos romances, sabe? E eu fiquei alguns meses, assim, lendo livros mais tensos, entre aspas, assim, sabe? Lendo mais suspenses, livros mais pesados. Mas nas últimas semanas, assim, até no último mês, saíram vários romances, né, comédias românticas levinhas, do tipo que, eu amo pra, sabe, desopilar a mente e me desestressar e às vezes até mesmo pra desafogar a mente de alguns livros mais pesados, como tem acontecido. E eu tô até fazendo um post que vai lá pro Instagram, se você não segue, o link fica aqui na descrição, vai lá seguir. Nesse post eu tô comentando sobre as principais comédias românticas que saíram nos últimos tempos pra você ficar de olho. Então, se você gosta desse tipo de leitura, se você gosta de dicas, né, de livros nesse aspecto, pra poder justamente aí ter de reserva quando você estiver precisando de uma leitura mais leve, fica aí a dica, né? O link vai estar aqui na descrição. É só você ir lá pra poder ver todas essas recomendações. Inclusive, vários deles eu recebi aqui ultimamente. E, curiosamente ou não, né? Às vezes não é tão curioso assim, mas o último que chegou aqui foi o livro que eu escolhi ler, começar a ler essa semana. E eu comecei a ler ele ontem à tarde. E eu cheguei já na página 104, mais ou menos. Eu li 11 capítulos de Amor em Roma, da Sarah Adams, que é a mesma autora de Táticas do Amor. Esse livro que saiu aqui pela Intrínseca também, acho que no final do ano passado. E eu tenho ele na estante, não li ainda, mas eu já vi vários comentários muito positivos sobre a escrita dessa autora. Colegas produtoras de conteúdo aqui da internet, né, também já leram e gostaram, então eu fiquei na curiosidade. E o lançamento dela, né, novo, saiu agora pela Intrínseca. E eu comecei já a ler, e gente, é aquele tipo de livro que você literalmente devora, porque é uma leitura bem leve, bem rapidinha, bem envolvente. Eu acho que é realmente o tipo de livro que eu tava precisando, sabe? Que você não precisa de muito esforço pra ler. Tipo assim, você só senta e curte a jornada, sabe? Aqui a gente tem uma história que inclusive pode enganar leitores que não leem sinopses, porque quando você lê aqui Amor em Roma, você deve pensar em quê? Roma da Itália. Mas eu compartilhei inclusive lá no Instagram hoje, nos stories, que não é essa Roma que você tá pensando. Tá escrito na sinopse do livro onde a história se passa, mas se você não dá muita atenção pra sinopse, se você lê, sei lá, o primeiro parágrafo só, você não vai pegar essa informação. E se você pegar o livro pelo título só, achando que vai ser um livro que se passa na Roma italiana, você vai cair do cavalo, porque não é lá que acontece essa história. Aqui a gente tem a história de dois protagonistas, que são o Noah e a Amélia. A Amélia é uma cantora pop bem famosa ali dos Estados Unidos, que tem o nome artístico de Ray Rose. E no começo da história, já no primeiro capítulo, a gente entende que ela tá passando por uma fase de uma crise profissional ali na carreira dela. Existem alguns problemas envolvendo a carreira dela que a autora vai desenvolvendo aos poucos e que eu já comento lá, mas essa inclusive é um artifício narrativo aqui da Sarah Adams, que ela dá informações e só ir acrescentando, né, informações conforme a história vai se desenvolvendo. Então no começo você só sabe que a protagonista, né, que é a Amélia, ela tá querendo fugir do que tá acontecendo na vida dela ali, né, que é esse monte de compromissos profissionais. Ela tá prestes a começar uma turnê e tem muita coisa acontecendo na vida dela, e ela tá realmente enfrentando uma crise profissional que tá também ali em conjunto com uma crise pessoal, né, enfim,
coisas que a gente vai descobrindo aqui ao longo da história que fazem com que ela não queira mais, né, lidar com tudo aquilo, e ela decide fazer igual a Audrey Hepburn, que é a sua heroína do cinema e tal. Tem um filme da Audrey Hepburn que ela decide abandonar a vida na realeza e passar um tempo se refugiando em Roma. Eu acho que é uma noite, um dia, sei lá, que a Audrey Hepburn passa em Roma nesse filme, e a Amélia vai fazer a mesma coisa. Ela decide que ela vai abandonar tudo e vai tirar uns dias pra ela em Roma. Só que a Amélia, ela não pode simplesmente pegar um avião e ir pra Roma, né, pra atravessar o oceano, porque ela tem pouco tempo pra isso, né, enfim. Ela decide que ela vai fazer isso numa Roma mais perto dela, que é uma cidade que se chama Roma, no estado do Kentucky. Então ela vai pra essa cidadezinha, a gente tá acompanhando ela ir pra essa cidadezinha sozinha, tomou a decisão assim no impulso, e quando ela tá já ali chegando na cidade, mas ainda não chegou no destino final, que é onde ela iria se hospedar e tal, o carro dela pifa, né, porque ela decide pegar o carro menos chamativo dela, aquele carro dela que é o mais antigo de todos, que as pessoas não chamaria a atenção das pessoas por ela ser famosa e coisa e tal, e tá andando também com um carro muito chamativo. Então ela vai com esse carro que é um dos mais antigos dela, e ele vai pifar. Ela se vê sozinha nesse lugar que não tem torre de sinal de celular, ela não tem como pedir ajuda, e ela fica ali sem saber o que fazer, até que um cara bate na janela dela e oferece ajuda, né, uma pessoa solícita e tal. A gente vai saber que esse cara é o Noah, que é o outro protagonista aqui da história, e a princípio ela fica total na negação, ela nega ajuda 100%, porque ela tá sozinha, né, pode ser uma pessoa mal intencionada, então ela nega ajuda, assim, veementemente. E nisso eu me identifiquei total com ela, porque eu jamais iria aceitar a ajuda de uma pessoa que eu nunca vi na vida, um completo estranho, no meio da rua, de noite, tanto sozinha, enfim. Se acompanhada eu já não faria isso, sozinha, então. Mas depois de algum tempo, né, que ela fica ali presa dentro do carro, com tudo fechado, no meio do calor, ele vai encontrar um jeito de convencer ela a sair do carro e a aceitar ajuda. E é a partir daí que a história vai seguir, né, a gente vai acompanhar ele ajudando ela sendo um tanto reticente, ele também sendo um tanto reticente quanto a, tipo, ajudar mais ela, porque ela vai acabar também se tornando hóspede dele, né, ele vai acabar oferecendo a casa, o quarto de hóspede dele ali pra ela ficar por um tempo enquanto o carro dela tá sendo arrumado. E a gente vai, ao longo da história, né, aprendendo um pouco mais sobre cada um desses personagens, porque a gente tem aqui a narrativa intercalando entre a perspectiva dele e a perspectiva dela. Como eu falei, ela tá passando aí por essa crise profissional, e a gente entende um pouco sobre o que tá se passando na mente dela. A autora vai contando um pouco pra gente sobre como ela ficou famosa, como que teve, né, esse início da carreira dela, por que ela tá nessa situação de, tipo, tá meio insatisfeita com o trabalho. E tem até uma contradição que a autora traz dentro da personagem que é bem interessante, porque ela é uma personagem que é rica, tem fama, tem tudo, e acha, né, ela acredita que ela não tem do que reclamar na vida dela porque ela tem tudo, mas ao mesmo tempo, a vida dela é como se fosse uma gaiolinha de ouro, vamos dizer assim, porque ela não tem vontade própria, ela precisa seguir tudo que mandam ela fazer, principalmente a agente dela, né, a pessoa ali que cuida da carreira dela, determina tudo que ela vai fazer, o que ela vai comer, pra onde ela vai, os compromissos dela. Então, basicamente, embora ela tenha muitos recursos, ela tem pouquíssima liberdade. Por ter crescido nesse universo da fama, ela se sente um pouco solitária, porque os relacionamentos dela anteriores não foram genuínos, né? Foram relacionamentos meio problemáticos, ou visando fama, ou visando visibilidade, ou visando acordos, né, feitos ali entre as partes. O relacionamento com a mãe dela também tá um pouco estremecido, e mais pra frente a gente vai entendendo um pouco por que isso chegou nesse ponto, como que chegou nesse ponto. Enfim, a gente vai percebendo com a leitura que ela é uma pessoa muito sozinha, né? Embora ela esteja nesse mundo, assim, do glamour e de, né, ter muitos fãs e tal, ainda assim, ela não tem nenhuma pessoa em quem ela possa confiar totalmente, uma pessoa que esteja com ela genuinamente, porque se importa com ela ou porque gosta da pessoa que ela é. Então, a gente percebe desde o começo que ela é uma pessoa até que carente. E ela vai encontrar no Noah e nas pessoas dessa cidadezinha ali, né, de Roma, no Kentucky, as pessoas que se aproximam dela, ela vai acabar encontrando um pouco de verdade nas relações, vamos dizer assim. Porque é uma cidade pequena, em que, embora as pessoas conheçam ela, né, existe toda uma forma de enxergar ela enquanto uma pessoa mesmo, sabe? Além da pessoa famosa, né, ela é uma pessoa, e essas pessoas acabam por tratar ela de uma forma normal. Agora, falando do Noah, ele é um cara daquele tipo rabugento, sabe? Aquelas construções literárias em que a gente tem a menina que é mais felizinha e o cara que é mais rabugento. Cada um ali, né, cada um dos dois tem seus motivos pra se manter isolados, pra se manter afastados um do outro. O dele é porque aparentemente a gente vai aqui aos poucos tendo essas informações, a gente não tem muitos detalhes sobre, ainda que no momento em que eu parei a leitura a gente ainda não tem muito detalhe sobre, a gente tem mais algumas informações que levam a crer que ele sofreu com o relacionamento dele anterior. Isso, ainda não entendi direito, ainda não chegou nesse ponto, mas ele teve o coração partido por essa moça, e ele agora tá tentando
sabe, ficar sozinho e não se envolver com ninguém, porque ele ainda guarda, né, um certo sentimento agridoce com relação ao seu relacionamento anterior. E com relação ao Noah, a gente tem aquela construção do cara que é bonito, né, aquele coisa que é o padrão, né, tipo, o cara é bonitão, ele é forte, ele é atraente, ela se sente muito atraída por ele logo, né, a princípio, assim, pela pessoa que ele é, pelo jeito como ele trata ela, porque ele trata ela de uma forma totalmente normal, ele não coloca ela num pedestal só porque ela é uma pessoa famosa, então ele meio que vai tratando ela normal e ela acaba se interessando por ele por causa disso. E além disso também tem o fato de que ele é dono de uma loja de tortas, então por isso a gente tem aqui inclusive essa capinha, né, em que os personagens estão meio que cozinhando tortas, e é uma lojinha que é uma loja de família, sabe, assim, herança de família. A tataravó dele lá atrás começou essa lojinha, daí passou pra avó, que passou pra mãe, e agora ele é quem tá cuidando dessa lojinha de tortas. Inclusive eu passei por uma parte aqui em que ele fala que ele não gosta de torta, ele não gosta de comer torta, mas ele ama fazer as tortas, ele ama se conectar com esse passado da família dele através das receitas, sabe? Então tem esse lado de que ele é ranzinza, ele é grosseiro, ele muitas vezes é bem idiota com ela, e ele faz isso intencionalmente, porque ele até fala, né, quando a gente tá lendo o capítulo dele, tem um momento que ele fala, tipo assim, ai, agora eu fui idiota, e tipo, meio que se arrepende de ter sido tão idiota com ela, mas ele fica naquela de querer ser grosso com ela pra espantar, sabe? Aquele clichê do eu vou te tratar mal pra você sumir logo da minha vida porque eu não quero ter nada a ver com você, mas por dentro a gente sabe que a pessoa já tá se sentindo balançada pela outra. Então a gente tem essa construção pelo lado dele que não me agrada totalmente, mas o que eu posso dizer até o momento da leitura foi o que eu já falei, né, que até o momento tá sendo uma leitura bem leve, bem daquelas imersivas que você pega pra ler e você, sabe, devora várias páginas de uma vez só, então não tem muita enrolação na história, a autora vai mais direto ao ponto. Com relação à escrita, né, a gente tem uma escrita que eu falei é bem direto ao ponto, é simples, não tem muitos floreios, mas é uma coisa que me incomoda na escrita da Sarah Adams, que eu não sei se é em todos os livros, mas nesse aqui tá me chamando a atenção, é que ela é muito descritiva, por exemplo, com relação ao físico das pessoas, o que as pessoas estão vestindo, enfim, ela se descreve bastante, eu acho um pouco desnecessário, ela se repete, existem vários elementos assim que ela acaba se repetindo, o que eu acho também desnecessário, por exemplo, ele tem olhos verdes, né, então em diferentes ocasiões a gente vê a personagem comparando o verde do olho dele com, sei lá, uma árvore, ou às vezes ela vai pegar o enxaguante bucal dele e falar, ah, esse enxaguante bucal tem a cor do olho dele. Então, tipo assim, sabe, tem umas coisas que eu acho que são muito repetitivas e que poderiam ser, sabe, suprimidas aqui da leitura. E existem também várias frases entre parênteses que eu acho que se o texto fosse adaptado, não precisaria do parênteses, sabe? Eu poderia ter, tipo... Ou não precisaria de tantos parênteses assim. E assim, gente, pra eu ter notado, é porque aconteceu bastante, porque geralmente eu não presto tanta atenção assim, sabe? Mas aconteceram várias vezes, daí foi um negócio que até começou a me chamar a atenção. Então eu acho que um texto adaptadinho, assim, às vezes ajudaria a não ter tantos parênteses, sabe? Mas enfim, gente, até o momento tá sendo uma leitura bem prazerosa, no sentido de que eu leio e eu esqueço, sabe, do que tá acontecendo na minha vida, inclusive do calor, e eu vou continuar a ler, porque tá sendo uma leitura bem rapidinha. Eu acho que entre hoje e amanhã eu termino já, e daí eu comento com vocês o que foi que eu achei do final do livro. Como tá sendo uma leitura bem rapidinha, eu espero concluir entre hoje e amanhã esse livro, e daí eu volto pra comentar com vocês o que foi que eu achei. Isso se eu não derreter de calor até lá, meu Deus do céu, tá muito quente. Comfortable, and no one seems to hold me like you do. Galera, sextou aqui e sextou daquele jeito. Eu tô toda descabelada porque o dia hoje tá nível meu cabelo, assim, tá uma coisa surreal. Eu já comecei amanhã aqui de sexta-feira fazendo uma faxinona em casa, limpei um monte de coisa, aí já treinei, já almocei, agora são quase 5 da tarde, mas treinei, tomei banho, almocei, aí fui embrulhar coisa pra levar pro correio, depois fui responder e-mail, fui editar vídeo, eu tô assim, na loucura mesmo, e hoje eu tô assim, eu vou acabar o dia exausta, mas eu quero muito concluir o Amor em Roma ainda hoje. Faltam só umas, tipo, 60 páginas pra eu acabar. E, assim, depois de ter labutado tanto o dia inteiro, eu acho que eu mereço um descanso. Daí eu resolvi que eu vou ler fora de casa, porque eu tô a semana inteira enfurnada em casa. E eu vou levar vocês junto comigo. E já que a gente tá lendo um livro em que a gente tem um personagem que é dono de uma loja de tortas, eu vou para um lugar que venda tortas. E é isso, tá decidido. Bora lá, terminar de ler esse livro comendo uma torta. A star could never shine as bright as you. Shine as bright as you. Even the dark
they still see light. Even the birds still sing at night. Every word just comes out right when I'm with you, with you. I feel so lucky I met you, and I still can't believe that I get to see those eyes for more than tonight. Swear you must have fell from the sky, and I feel so lucky I met you. It's not logical, the way I feel when you walk in the room. When you walk in the room, it's not optional. How gravity just pulls me right to you. Olha ela de golinha alta, toda serelepe porque não tá passando calor. Gente, tá maravilhoso o dia hoje, misericórdia. Tipo assim, tá bem fechado, nublado. Poderia ter um solzinho, mas só de não tá fazendo aquele calorão que tava fazendo na última semana, eu tô assim... muito feliz, obrigada, meu Deus. Ontem eu fui ler e trabalhar naquela cafeteria que eu mostrei pra vocês aqui no vlog. Eu gosto muito de visitar lá de vez em quando, porque é um lugar bem aconchegante, super, sabe, gostosinho assim, de você ficar de boa, bem cozy, sabe? E eu achei que combinou muito com o livro, porque ele é um romance mais cozy, assim, né, mais agradável, mais gostosinho. E também tem essa questão da torta, né, que o nosso protagonista, ele tem uma loja de tortas, então... tem tudo a ver também com a ambientação da história. E eu acabei O Amor em Roma. E, gente, que livro fofinho! É aquele tipo de romance super gracinha, sabe? Pra você ler quando você só quer uma coisa fofa, sabe? Uma gracinha pra alegrar seu dia. Você não quer desgraça, você não quer ficar pensando muito. E isso aqui foi, assim, era o que eu tava precisando. Caiu pra mim como uma luva, porque nesse mês de setembro, agora comecinho de outubro, eu li vários livros mais tensos, assim. Eu li vários suspenses, vários livros de terror e tal. Acho que fazia mais de um mês que eu não li um romancinho assim fofo, e daí caiu como uma luva pra mim essa leitura. E terminei a história dando um sorrisinho, assim, achei bem fofinha a conclusão da história, né? Aqui a gente tem, como eu falei, uma protagonista que é uma cantora, né? Então ela é uma pessoa, enfim, muita fama e tal. E esse cara, ele mora no interiorzão, assim, sabe? Do Kentucky. E eles vão, contra todas as probabilidades, eles vão se encontrar, vão ter um interesse um pelo outro e vão se apaixonando ao longo do caminho. A gente tem aqui uma história que ela vai ter um pouquinho desse formato do romance proibido, porque a gente sabe que essa protagonista, né? Todos sabem, na verdade, que ela não vai ficar ali, né? Ela tá ali de passagem, ela tá esperando o carro dela ficar pronto pra ela poder ir embora, né? O carro dela que enguiçou, deu problema. A vida dela é muito diferente da vida dele, né? Ela é uma pessoa mundialmente conhecida, ela é famosa, ela vive com muito, sabe, muita agitação na vida dela, e ele já é um cara muito quieto, muito na dele, muito, sabe, introspectivo, que vive no interior e coisa e tal, e que já tem um passado amoroso que não é muito favorável. Então ele tá querendo se manter, sabe, seguro com relação a isso, né? Os seus sentimentos. Ele não quer se machucar de novo e tal. E ela, ao mesmo tempo, entende, né? Ela tem essa consciência de que ela não vai poder ficar ali e que, né, ela vai ter que seguir a vida dela. E a princípio não tem muito como ali, né, eles manterem esse relacionamento, enfim, né, por todas essas condições. O que eu gostei dessa história é que a gente tem um romance que ele vai surgir aos poucos, né, ele vai ser um romance que vai sendo construído aos poucos, mas a gente tem também aqui um casal que já entende desde o princípio que um tem interesse no outro, eles já, né, são bem honestos consigo mesmos e com o outro. Então a gente não tem muito daquela coisa de ficar fazendo drama, assim, sabe, pra se afastar da pessoa. A gente tem, sim, momentos em que eles vão tentar não se envolver tanto um com o outro, né? Então eles vão tentar manter só a amizade mesmo. Mas isso depois de eles já terem conversado sobre os seus sentimentos e já terem confessado que um tem interesse pelo outro. Então não tem joguinhos aqui, sabe? Eles estão tentando realmente não ferir um ao outro e não se ferir também no processo, porque eles sabem de todas as problemáticas que envolvem o relacionamento entre eles, né? Tanto com relação ao pessoal, né? Ao passado deles, quanto com relação ao que vai ser dali pra frente. Aqui a autora também vai desenvolver uma questão envolvendo a mãe, né? A relação familiar da protagonista, principalmente com relação à mãe dela, né? A gente tem essa informação de que elas sempre foram muito próximas, mas que agora, no momento presente, elas não são tão próximas assim. E é uma situação que machuca muito a protagonista, né? Que deixa ela muito, sabe, incomodada em muitos momentos. E que pro final da história isso vai se desenrolar, assim, de uma forma um tanto quanto chocante. E de certa forma até que um pouco inesperado, assim. Então a autora conseguiu construir esse suspense, que não é bem um suspense, mas é tipo como se fosse uma reviravolta, um plot twist no final da história que eu achei bem interessante também. Ah, e outra coisa também é que esse livro aqui é daquele romance fofinho que não
não vai ter hot. Eu não li o livro anterior. Ah, e outra coisa que é muito importante também comentar aqui com vocês, porque eu sei que tem pessoas que perguntam sobre isso, nessa história a gente não tem um romance com cenas eróticas. Então, pra você que se sente incomodado com isso, aqui tá uma boa pedida. A gente tem sim momentos de mais intensidade, vamos dizer assim, né, no relacionamento físico deles, mas a gente não tem cenas hot nesse livro. Então, se você procura livros assim, aqui tá uma boa opção pra vocês. Eu não li o livro anterior da autora, né, o Táticas do Amor. Eu não sei se ele tem tantas cenas hot assim. Eu acho que eu já vi alguém comentando que tem cena hot, mas enfim, se você lê o livro anterior da autora e vai com essa expectativa pra cá, ou se você lê o livro anterior dela e não gostou dessas cenas mais picantes, vá sabendo que aqui você não vai encontrar isso, tá? Aqui é realmente um romance fofinho, bem aconchegante e bem gostosinho pra você aí se apaixonar com os personagens ao longo da leitura. Me lembra muito, inclusive, aqueles romances da Netflix, sabe? Com várias coisas que você, pensando bem na vida real, talvez não acontecesse, mas que acontece com os personagens. Então, eu gostei muito da leitura. Confesso que a escrita me incomodou um pouco em alguns momentos, né? Acho que eu comentei no take anterior que tem muito uso, às vezes, de parênteses que não precisa. Ela é muito descritiva em algumas coisas que também não precisaria. Tem umas questões envolvendo a construção dessas personagens que em alguns momentos eu fiquei duvidando, tipo, essa questão de o cara ser super do interiorzão e não tem nem Wi-Fi. Tipo assim, o cara tem 32 anos. Que pessoa de 30 e poucos anos que tem o seu próprio negócio, assim, sabe? Eu achei meio difícil de acreditar, sabe? Não me convenceu muito que existe uma pessoa assim, sabe? Que não tem nem Wi-Fi, ele não tem nem celular, sabe? Ele não tem. Então, eu acho que hoje, tipo, atualmente, assim, é mais difícil, pelo menos pra mim, é difícil de acreditar que exista uma pessoa assim na vida real, sabe? Então, enfim, foram algumas coisas envolvendo a construção das personagens que às vezes me incomodaram em alguns pontos. Ah, outra coisa também é que aqui a gente tem aquela construção do raio de sol e do mal-humorado, sabe? Mas aqui a gente tem aquele personagem que é mal-humorado, mas que ele demonstra carinho e afeto pelas suas ações, sabe? Então, tipo assim, ele tenta ter uma personalidade mais, sabe, mal-humorada, mas nas ações dele ele tá demonstrando ter muito cuidado, muito carinho, muita atenção pelas pessoas do entorno dele, e não só a personagem, tá? As irmãs, enfim, tem toda uma questão assim envolvendo o cuidado dele que é bem legal também. E ela, por outro lado, é assim, a pessoa alegrona, né? A pessoa que, por mais que esteja passando por várias situações, mesmo assim ela consegue levar as coisas assim mais na esportiva, mais na brincadeira, sabe? Então, eu acho que pra quem gosta desse formato de romance, esse livro aqui também vai casar muito bem. Então anota aí, ó, romance meio proibido entre uma pessoa famosa e uma pessoa anônima. Temos aqui também um romance no interior, temos um romance que vai ter aí, né, essa dificuldade de lidar entre passado e presente. Vamos ter também um romance que envolve uma pessoa muito alegre e uma pessoa mal-humorada. E vamos ter também aqui esse romance muito fofo que é colocado aí nessa situação em que as personagens todas se conhecem, sabe? Uma cidadezinha muito do interior, todo mundo se conhece, todo mundo mete o bedelho na vida de todo mundo e vira aquela grande fofoca, sabe, de uma cidade pequena. Se você se interessou pela história de amor em Roma, eu vou deixar aqui o link na descrição pra você fazer a sua compra ou colocar aí na sua wishlist pra ir acompanhando o preço, fazer a compra quando tiver com o valor mais acessível pra você. E fica aqui a minha dica de um romance super fofinho pra quando você estiver precisando aí de uma coisa leve, gostosinha, pra você mergulhar de cabeça e esquecer de todos os seus problemas. Então, deixa aqui a recomendação. Começando mais um dia de trabalho, que eu me despeço de vocês nesse vlog. Espero muito que vocês tenham curtido me acompanhar aí ao longo dessa última leitura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai me seguir lá no Instagram, que o nosso contato por lá é mais próximo. Também vem participar do nosso canal de novidades lá no Telegram, os links ficam sempre aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, mas vou agradecer aos apoiadores do Catarse antes disso. Muito obrigada pelo apoio de sempre, gente. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo vlog. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.